Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o hábito do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a impulsividade, o risco da impulsividade. E a impulsividade significa o quê? Falta de conhecimento, de maturidade, falta de obediência, falta de controle emocional. Significa excesso de capricho, de vontade, de ira, de inveja. E a palavra do Senhor, ela nos mostra isso através de vários exemplos de pessoas que passaram pelos tempos, pelo tempo de Deus, pelo tempo que a palavra foi escrita, a Bíblia foi escrita, e nos mostra que todas essas pessoas que foram impulsivas, elas tiveram consequências. Todas tiveram consequências. E eu quero trazer essa palavra para você, que é uma palavra de alerta, uma palavra de despertar, para que você comece a repensar as suas atitudes. Como que você está agindo? Você está agindo como Deus quer ou você está agindo como você quer? E se é como você quer, há consequências. Porque Deus, Ele mandou Jesus naquela cruz para morrer, para nos salvar, para nos resgatar do inferno, nos trazer para a luz do Senhor, para nos tirar da perdição, nos trazer para a salvação. Mas Ele não está nos tirando da consequência do pecado, dos erros, das falhas, dos impulsos. Como que eu digo isso? Adão caiu e pecou. Jesus foi para aquela cruz e Ele nos traz salvação, mas o pecado nós continuamos nascendo com Ele. E nós continuamos convivendo com Ele. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos perdoa, mas o pecado, ele está inerente ao ser humano. Senão nós éramos santos e nós não somos. Santos só Ele. Por isso eu quero te trazer essa palavra de despertamento e vou te trazer alguns exemplos. Caim por ira, inveja, falta de controle emocional, o que ele faz? Falta de obedecer a Deus, ele mata Abel, seu irmão. E o resultado que foi? Ele foi expulso e foi espalhado pela terra. Ele não pôde mais ficar nem perto de onde estava o Jardim do Éden, naquela época. Então, houve consequência para ele. Sansão foi outro que por capricho, por vontade, ele queria casar com uma mulher filisteia, que não era do povo de Deus, bateu o pé com o pai, bateu o pé com a mãe, eu quero, casou com aquela mulher, não deu certo com a primeira, casou com a segunda filisteia, a mulher enganou ele, cortou os cabelos dele, ele perdeu a força, morreu fraco, morreu cego e perdeu tudo que Deus tinha para ele. E Deus tinha para ele o melhor. A gente vê também outro homem, Saulo, antes dele se tornar Paulo, enquanto ele era um perseguidor, ele era um tipo de homem que ele defendia Deus, mas ele não conhecia o plano de Deus. Então, por falta de conhecimento do plano de Deus, do plano de resgate, de salvação na humanidade através de Jesus, ele não aceitava Jesus, mas defendia Deus. Então, todo mundo que seguia Jesus, ele queria matar, ele queria prender, ele queria açoitar, ele queria fazer com que as pessoas blasfemassem, negassem Jesus, negassem o Espírito Santo. E ele agia por falta de conhecimento, falta de controle emocional, por ira. Então, pelo impulso, ele ia e fazia tudo isso. E estava destruindo tudo que Jesus construiu. Ele queria desconstruir. E é essa palavra que eu quero trazer para você. De cuidado. De cuidado. Mas um exemplo que eu vou te dar. Pedro. Quando Jesus está no Getsemane, que ele já vai estar ali orando, que ele vai ser preso, o que ele vai fazer quando o soldado chega? Ele corta a orelha do soldado. Ou seja, muitas vezes nós fazemos alguma coisa no impulso em que nós podemos nos prejudicar e podemos prejudicar outros. Naquela hora ali, ele por ira, ele por excesso de zelo, por conta de Jesus, ele por falta de conhecer o plano de redenção do Pai. Então ele faz aquilo, ele entra naquela impulsividade, arranca a orelha de Malco, que é o guardião, né, que é um dos soldados, ele arranca e Jesus faz o quê? Peraí, não é assim. Pega a orelha e cola no lugar, coloca a orelha de volta no lugar. Ou seja, eu entendo que ele não tinha uma má intenção, mas ele não estava entendendo o tempo de Deus e o plano de Deus. E é isso que eu quero deixar para você. Entenda o tempo de Deus e o plano de Deus. A palavra do Senhor nos diz que antes que nós nascêssemos, Ele já nos conhecia. Ele já escreveu cada um dos nossos dias. Então não adianta nós queremos decidir por Deus, acelerar os passos para Deus, dar uma mãozinha para Deus, porque nós estaremos sendo impulsivos. E isso faz com que nós percamos o melhor de Deus para nós. A palavra dele vai nos dizer no livro de Pedro que lancemos sobre ele nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Cuidado com a impulsividade. Cuidado por fazer coisas que você acha que está certo e ela vai dar errado, que a consequência vem. E aí depois, eu escuto muito, às vezes as pessoas falando assim, Deus vai dar um jeito.
Aí a minha pergunta é, será? Será? Porque Deus não deu jeito nem pro pecado do homem. O homem pecou? Até hoje nasce pecando. O que ele fez foi mandar a Cristo para que nós aceitemos a Cristo e aí nós sejamos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Mas Deus, ele não apagou o pecado. O pecado continua e nós temos que lutar contra ele todos os dias. Então Deus não vai tirar as consequências das nossas atitudes impensadas, mal feitas. E eu queria que você guardasse essa palavra, meditasse nela, para que você tenha uma vida abençoada como o Senhor quer que você tenha, tá bem? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe. Que Deus te levante o seu rosto e te dê a paz.